Olá! Hoje nós vamos falar sobre a vitória do louvor. Nós louvamos a Deus como mais do que vitoriosos, e enquanto a gente louva a Deus, vitórias são acrescentadas na nossa vida e o inimigo parte em retirada. Adorar a Deus faz toda a diferença na nossa jornada. Sabe, prostrar-se ao Senhor, diante do Senhor, cantar quem Ele é, faz tanta diferença na nossa vida, nos coloca para cima, nos anima, sabe? Nos coloca a atenção naquilo que de fato importa. Mas se a gente vive ao contrário, sabe, tirando o foco de Deus e colocando foco nos problemas e nas adversidades que o diabo traz, a gente vai ficando cada vez mais para baixo. Louvar a Deus faz toda a diferença na nossa jornada. E você, quando aceita Jesus como Senhor da sua vida, se torna um grande vencedor, mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Mas importa que você mantenha a sua vitória em Cristo Jesus. Importa colocar o foco na pessoa certa. Importa dedicar seu tempo focando no Senhor e não nos problemas que vão acontecer nesse mundo. E a gente sabe que nesse mundo a gente vai passar por adversidades. Mas hoje nós vamos falar a forma certa que a gente deve enfrentar essas adversidades. É com louvor, é com adoração que a gente deve enfrentar cada problema difícil que vai acontecer na nossa jornada. E vamos ler aqui no Salmo 68, verso 4. Está escrito assim: cante a Deus, cante louvores ao seu nome. Estenda um caminho para aquele que cavalga pelos desertos. O nome dele é o Senhor. Glória diante dele. Quando a gente já olha essa palavra deserto aqui, já dá um friozinho na barriga, né? Deserto. Quando a gente pensa em deserto, a gente já pensa numa situação que é muito difícil, né? A gente pensa lá os israelitas no deserto. Mas quem é que está com a gente no deserto? É o Senhor, é aquele que traz a provisão, que traz a proteção, que traz o escape, aquele que com a sua presença tem a sua glória e nos satisfaz em todos os aspectos da nossa vida. Passar pelo deserto com o Senhor é o que a gente precisa. Se a gente tiver sem Ele, aí dá ruim mesmo. Aí vai ser ruim, vai ser difícil, mas olhando para Ele, focando nele, naquilo que Ele tem pra gente, faz toda a diferença e a gente passa pelo deserto com louvor, com louvor e gratidão. E quando a gente olha para a obra da cruz do Calvário, né, a maior declaração de derrota do inferno é a obra da cruz do Calvário, onde os redimidos do Senhor se levantam, onde nós somos feitos filhos de Deus. Então ali, inferno derrotado, nós somos feitos filhos de Deus, é a vitória do Senhor na nossa vida. Então ali, sabe quando você estiver passando por um ataque do inferno, lembre o inferno que você já é salvo. Primeiro lembre-se a você mesmo, a gente precisa se lembrar às vezes de quem a gente é, sabe? Quando você estiver passando por um ataque do inferno, lembre-se, você é um filho amado de Deus. Você é o queridinho do papai, junto com vários outros queridinhos. Todos nós somos queridinhos, né? Deus nos ama, Deus te ama. Quando um ataque de enfermidade, um ataque do inferno, um ataque na sua família acontecer, lembre-se a você mesmo quem você é, o que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário, o que Ele fez de você uma nova criatura. Ele é a nossa saúde, Ele é a nossa justiça. E aí, quando o inferno começar a acusar e jogar vários pensamentos, cale a boca dele com a palavra de Deus. Saia louvor da sua boca, cante a sua vitória diante desses ataques. Sabe, nos dias de deserto, lembre-se quem você é. Você foi escolhido, resgatado. Você não está mais no império das trevas. Você está no reino de Deus. E você está nessa terra aqui para ecoar o reino de Deus. E a gente vê na Bíblia várias situações de batalhas, né? A gente vê o povo de Deus enfrentando desertos, batalhas, reis se levantando contra o povo de Deus. O que a gente vê são desafios aqui acontecendo na Bíblia. E a gente vê um Deus que livra o seu povo de todos esses desafios e faz mais do que o seu povo pode imaginar ou sonhar. É um Deus que libera a palavra de salvação, traz alegria e ainda traz recompensa. Deus não só nos livra do deserto, Ele nos tira do deserto e coloca na terra da promessa. Esse é o nosso Deus, Ele tem sempre mais. Para Ele é sempre mais. Sabe, Ele quer nos surpreender, a palavra dEle é a verdade. Nós precisamos nos apegar a Ele nesses tempos de adversidade. Na hora do combate, na hora da batalha, levante-se. Lembre-se quem você é. Lembre a você mesmo quem Deus é e exalte a Deus mesmo no deserto, mesmo no dia da aflição. Abra sua boca
para declarar, e isso vai fazer toda a diferença na sua jornada. A gente vai começar aqui com Josué, e a gente vê que Deus prometeu, estava lá a terra da promessa para o povo dele. E o povo ficou no deserto, girou no deserto e ficou no deserto. Deus, ele não muda a sua palavra, ele tem um destino, e o povo que ouve e obedece vai chegar nesse destino. Teve um povo que pereceu no deserto, mas já tinha outro que estava pronto para entrar na terra da promessa. E você, está pronto para entrar nos planos e nos sonhos de Deus? Você está pronto, sabe, para obedecer a Deus em cada circunstância? E aqui está Josué com o povo de Deus para entrar nessa terra da promessa. E aqui em Josué 6, versículo 16, está escrito assim: quando os sacerdotes tocaram a trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, pois o Senhor vos deu a cidade. Ao som da trombeta, quando o povo deu o grito, o muro desabou. Eles tinham uma promessa e eles tinham um desafio. Muitos ficam só no desafio e esquecem a promessa. Não foi isso que os 10 espias fizeram? Eles focaram no desafio e deixaram a promessa de Deus, que é poderoso, de lado. Então, agora é hora de você focar na promessa, no Deus da promessa e não no desafio. Aqui eles tinham um desafio, tinham a direção de Deus, o que eles fizeram? Seguiram a direção de Deus, gritaram, obedeceram a direção de Deus e eles viram a vitória. O muro caiu. Aquilo que parecia impossível caiu com um piscar de olhos, ou caiu com o poder de Deus. Caiu com um povo que creu no poder de Deus e o poder de Deus se manifestou. Você está disposto nesse tempo a obedecer a Deus, naquilo que Ele te fala, nos mínimos detalhes? Você está disposto naquele dia de aflição, no lugar de murmurar, começar a cantar e declarar a sua vitória? Você está disposto a esmurrar a sua carne e no lugar de ficar abatido com as situações, se levantar e gritar de alegria, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre? Esse povo obedeceu e viu a vitória diante dos seus olhos. A muralha caiu. Qual muralha que tem que cair na sua vida? Qual fortaleza o inferno tem criado na sua jornada? É tempo de destruir essas fortalezas com obediência na palavra de Deus. É tempo de abrir a sua boca e declarar que essas fortalezas do inferno sejam destruídas. Não se contente com aquilo que você está vendo naturalmente. Veja o que Deus vê e busque a vitória que vem dele. Um outro exemplo que a gente tem na Bíblia é de Josafá. Josafá estava lá no seu reino, ele obedecia a Deus. Só que se levantou um povo ou povos para que se destruísse os planos de Deus ali naquele momento, na vida de Josafá e na vida do povo, que Josafá ali liderava. Então se levantou e o que Josafá fez? Ficou num cantinho prostrado, chorando, falando: ó Deus, por que está acontecendo comigo? Isso não é justo. Ele ficou lá com um sentimento de autocompaixão, triste com a vida, porque estava acontecendo isso com ele? Não! Ele buscou o Senhor, o medo bateu na porta, a adversidade bateu na porta. O que ele fez? Foi pro cantinho chorar, murmurar, reclamar com Deus? Ele ficou ofendido? Não, ele se levantou. Vamos embora, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Nós vamos jejuar. O seu povo vai aqui, vai parar e vai jejuar e vai ouvir o que Deus tem a dizer. E no momento em que a gente se levanta para ouvir a Deus e fazer aquilo que ele nos dirige a fazer, o medo tem que partir em retirada. O império das trevas tem que partir em retirada. No lugar da nossa obediência é o lugar onde o inferno não pode prevalecer, onde ele não tem legalidade. E Josafá buscou o Senhor e a gente sabe que deu tudo certo no final. A gente vai ler aqui 2 Crônicas, depois você pode ler 2 Crônicas 20, Eu indico que você, depois você pegar a sua Bíblia, meditar, sabe? Pedir a Deus para te revelar o que Ele quer falar com você nesse tempo aqui em 2 Crônicas 20. E a gente vai ler no 21, versículo 21. E aí está escrito assim: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores, foi o que Josafá fez, para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Josafá se posicionou, Deus falou, Josafá se posicionou. E o que Josafá fez? Vamos colocar o povo louvando na frente. Imagina uma guerra hoje atual. Você imagina um general colocando o povo cantando na frente? Olha, naturalmente é difícil da gente entender isso,
Naturalmente, dificilmente isso vai acontecer. Um exército, sei lá, dos Estados Unidos, da Ucrânia, da Rússia, colocando cantores na frente da batalha. Não, eles têm as estratégias naturais. Nós temos estratégias espirituais, as estratégias do céu. E a estratégia do céu funciona assim: onde Deus é exaltado, o inferno parte em retirada, o inferno retrocede. Exalte ao Senhor no meio da adversidade. Clame ao Senhor, adore ao Senhor, louve ao Senhor, levante a sua voz para engrandecer, ainda que você não sinta, sabe? Ainda que você não veja nada mudando, deixe brotar de dentro de você a alegria que já está aí, sabe? Puxe para fora a alegria que está dentro de você, ainda que você não queira sorrir, force-se a isso. Não fique para baixo, não deixe o inferno te colocar num cantinho chorando, cheio de depressão, cheio de problemas, achando que você é o pior coitado desse mundo. Não, se levante e adore ao Senhor, mesmo que você não sinta. Haja por crença, haja porque Deus está te falando e você vai obedecer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível a gente viver de vitória em vitória. E aí, deu tudo certo. Josafá colocou lá, os músicos estavam cantando e declarando quem Deus é. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Já tem aqui, ó, para você começar. Você não sabe como começar? Começa declarando que o Senhor é bom. E aí, em 2 Crônicas 20, 22, olha só o resultado. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e de todo o monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Tá vendo o que acontece com o inferno? Ele é desbaratado, parte em retirada, vai para bem longe. Adore ao Senhor, louve ao Senhor e você vai ver o resultado da sua obediência, da sua entrega, da sua paixão por Deus. Josafá venceu, Josué venceu e você é o próximo? Coloca seu nome aí, eu sou mais do que vencedor e vou adorar a Deus em todas as circunstâncias. A gente vai ver agora um pouquinho sobre Ezequias, sobre a situação aqui que aconteceu com ele. Eu estava lendo aqui, você pode pegar a sua Bíblia aí, a gente vai ler em 2 Reis 18. Olha só o que Ezequias ele fez. 18:3. Ele agiu de modo aprovado diante do Senhor, tal como havia procedido Davi, seu predecessor. Foi ele que tirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Despedaçou as serpentes de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele momento todos os israelitas lhe prestavam veneração queimando incenso. O que Ezequias ele já começou aqui falando? Olha só, esse lugar aqui é o lugar de adoração ao Senhor. Vamos tirar todos os ídolos, tudo aquilo que não coopera para o propósito do Senhor. Quero te falar que nas batalhas é importante sim a gente louvar a Deus. Deus dá estratégias pra gente, né? Nas batalhas, como a gente tem que se posicionar. Mas eu quero te chamar para nesse tempo não esperar a batalha chegar para louvar a Deus. Ezequias aqui, ele estava se preparando antes da batalha chegar e a batalha chegou para ele. E foi muito difícil. As ameaças eram grandes. O inferno veio com tudo contra a vida dele. Mas ele já estava se preparando antes. Se prepare antes. Não espere para preparar todo o seu armamento, toda a sua defesa, colocar a armadura da fé, a armadura, né, que Deus nos instiga a colocar, nos instrui a colocar em Efésios 6, na última hora. Esteja com a sua armadura sempre, sabe? Esteja sempre preparado. Não deixa para a última hora, não. Por que precisa ser organizado na sua vida? A gente precisa estar percebendo o que precisa ser modificado, o que Deus nos chama a fazer. Sabe, em alguns momentos nós podemos levantar altares, não para um pedaço de madeira, mas às vezes pessoas. Às vezes a gente começa a venerar, adorar tantas pessoas, porque pessoas são isso e aquilo, e Deus está lá num canto e a pessoa está no centro da nossa vida. Às vezes é o trabalho é mais importante que Deus. É necessário fazer limpezas. Ezequias fez limpezas aqui. Quais limpezas precisam fazer? Porque no dia do combate, você precisa estar preparado para enfrentar esses combates. Então, o combate veio aqui para Ezequias. E o que ele fez? A ameaça chegou, ele buscou ao Senhor. Aliás, ele já estava buscando antes, né? Mas intensificou. Ele buscou o Senhor. Então, vamos ler aqui em 2 Reis 19, no verso 14. A ameaça chegou e o que
o rei Ezequias ele fez? Tendo Ezequias ouvido o anúncio dos mensageiros e recebido a carta em suas mãos, leu-a imediatamente no templo, a casa do Senhor, onde estendeu-se diante da presença do Senhor. E aí ele começou a falar com Deus em oração. Ó Senhor, eterno Deus de Israel, que estás assentado em teu trono, muito acima dos querubins. Tu mesmo, só tu és Deus, o Senhor sobre todos os reinos da terra. Tu criastes o céu e a terra. Ele está conversando com Deus, levantando quem Deus é. 16. Inclina, portanto, os teus ouvidos, ó Senhor. Ouve e observa atentamente as palavras de Senaqueribe. As palavras que ele tomou públicas a fim de afrontar o Deus vivo. Aqui o inimigo estava afrontando o Deus vivo. E aí? Ezequias se colocou nessa posição. Senhor, ouve essa ameaça. E aí, verso 19. Mas agora, Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, da mão do inimigo. Te suplico, em que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, é Deus. Essa foi a oração dele. E Deus, é claro, respondeu. E a gente vai lá para o 19:35. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor partiu e matou 185.000 guerreiros que se encontravam no acampamento dos assírios. Quando o povo se levantou ao raiar do dia seguinte, lá jaziam sobre a terra todos os cadáveres. Então, o inimigo foi derrotado e o povo de Deus continuou na vitória que o próprio Deus deu para eles. É tempo da gente se levantar para fazer aquilo que Deus nos dirige. É tempo da gente louvar a Deus nas adversidades. Nós não podemos nos render a uma ameaça do inferno. Os pensamentos vêm, as afrontas vêm, mas maior é o nosso Deus, que é o Criador dos céus e da terra, que está sentado no trono e governa para sempre. Governa para sempre. Ele não vai parar de governar. Ele já governou, está governando agora e governa para sempre. Para a gente finalizar, a gente vai lembrar aqui de Paulo e Silas na prisão. Eles estavam indo fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Mas daqui a pouco prenderam ele e colocaram eles num cárcere interno. Não era uma prisãozinha simplesinha, era algo muito ruim de se estar. E eles estavam ali e eles não se renderam à situação. Eles não fizeram aquilo que o inferno queria que eles fizessem. Ao contrário disso, eles adoraram a Deus. Estava doendo? Eles estavam presos? Parecia uma injustiça, mas eles não focaram no natural e na dor. Eles focaram em Deus, que é poderoso para quebrar cadeias, para tirar a gente da pior situação. E ali eles adoraram a Deus à meia-noite e o milagre aconteceu. Eles receberam o livramento. Vale a pena louvar a Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos louvar a Deus em todas as situações. Se você está passando por um momento de adversidade, foque em quem Deus é e responda a Deus. Não fique focando no inimigo e respondendo a Deus. Converse com Deus e não converse com o diabo. Dedique seu tempo para o Deus que é salvador, que é libertador, que é gracioso, que cumpre as suas promessas. Louve ao Senhor em todo tempo. E agora vamos declarar. Vamos abrir a nossa boca para declarar. A minha boca, declare comigo, a minha boca proclamará sempre, louvará sempre, dirá sempre que o Senhor é a minha vitória. O Senhor é a nossa vitória. Um beijo para você.